O purgatório é uma realidade desde os primórdios do cristianismo e não foi criado pela imaginação dos católicos. Para os protestantes, a doutrina do purgatório é considerada apenas mais uma inovação da Igreja Católica. Apesar de existirem numerosos textos na Bíblia que abordam o conceito do purgatório sem usar explicitamente essa palavra. A pergunta principal é a seguinte: os primeiros cristãos, os sucessores e discípulos dos apóstolos, conhecidos como pais da Igreja, realmente tinham fé na doutrina do purgatório? A resposta é sim. Os primeiros cristãos e os primeiros pais da Igreja tinham fé na doutrina do purgatório e praticavam a oração pelos falecidos. Isso evidencia que a Igreja Católica não inventou algo novo, mas sim que a compreensão dos ensinamentos bíblicos, da história eclesiástica e da teologia por parte dos protestantes é defasada em relação à única e verdadeira Igreja fundada por Jesus Cristo, a Igreja Católica. Todo protestante afirma que se não estiver escrito na Bíblia não se pode acreditar. Porém, não existe na Bíblia escrito Santíssima Trindade. Pode procurar por Santíssima Trindade na Bíblia e você não vai encontrar, pois não tem. O que existe são numerosos textos na Bíblia que abordam o conceito de Santíssima Trindade. Da mesma forma acontece com o purgatório. Não existe a palavra purgatório na Bíblia, como também não existe escrito Santíssima Trindade. Porém, ambos são dogmas de fé, e uma verdade que os verdadeiros cristãos acreditam desde o início do cristianismo. A palavra purgatório não é mencionada na Bíblia, da mesma forma que termos como encarnação, Santíssima Trindade, ou até mesmo a palavra Bíblia, não existem nas Escrituras. Porém, não é motivo para negarmos a existência de um lugar de purgação, o qual de fato é mencionado na Bíblia. Aquele que é a verdade, Cristo Jesus, afirma que existe antes do juízo um fogo purificador, pois ele disse: se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no século futuro. São Mateus 12, 32. Vemos então que alguns pecados podem ser perdoados neste mundo, neste século, e outros num mundo ou século futuro. O pecado contra o Espírito não será perdoado neste mundo e nem no mundo futuro. Mostra o Senhor Jesus Cristo então que há pecados que serão perdoados após a morte. Em 1 Coríntios 3, 15, o apóstolo São Paulo fala sobre a realidade do purgatório. Fala por metáforas dos que constroem as suas casas sobre o fundamento que é Cristo. Alguns utilizam material resistente ao fogo, outros usam materiais que não resistem ao fogo. O apóstolo São Paulo apresenta o juízo de Deus justamente como fogo a provar as obras de cada um. Se a obra resistir, seu autor receberá uma recompensa. Se não resistir, seu autor sofrerá uma pena, mas essa pena não é a condenação eterna, pois o texto diz que aquele cuja obra for perdida ainda se salvará. Este perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. 1 Coríntios 3,15. Existem outras referências na Bíblia sobre o purgatório, e sugiro que você pesquise e estude se você estiver realmente querendo a verdade. Para comprovar, eis aqui os testemunhos dos pais apostólicos, discípulos e sucessores dos apóstolos, e sua crença no purgatório. E após a exibição, Trifena novamente a recebeu. Sua filha Falconila havia morrido e disse para ela em sonhos: Mãe, deverias ter esta estrangeira Tecla como a mim, para que ela ore por mim e eu possa ser levada para o lugar dos justos. Atos de Paulo e Tecla, ano 160. Se alguém parte desta vida com pequenas faltas, é condenado ao fogo que consome todos os materiais combustíveis e prepara a alma para o reino de Deus, onde nada de impuro pode entrar. Pois se sobre o fundamento de Cristo construístes, não apenas ouro e prata, mas pedras preciosas e ainda madeira, cana e palha, o que esperas que ocorra quando a alma seja separada do corpo? Entrarias no céu com tua madeira, cana e palha, e deste modo mancharias o reino de Deus? Ou em razão destes obstáculos poderias ficar sem receber o prêmio por teu ouro, prata e pedras preciosas? Nenhum destes casos seria justo.
Com efeito, será submetido ao fogo que queimará os materiais levianos. Para nosso Deus, aqueles que podem compreender as coisas do céu, encontra-se o chamado fogo purificador. Porém, este fogo não consome a criatura, mas aquilo que ela construiu, madeira, cana ou palha. É manifesto que o fogo destrói a madeira de nossas transgressões e logo nos devolve o prêmio de nossas grandes obras. Orígenes de Alexandria, ano 185, 232. Cidadão de pátria ilustre, construí este túmulo durante a vida, para que meu corpo, num dia, pudesse repousar. Chamo-me Abércio, sou discípulo de um santo pastor, que apacenta seu rebanho de ovelhas por entre montes e planícies. Ele tem enormes olhos que tudo enxergam. Ensinou-me as escrituras da verdade e da vida. Eu, Abércio, ditei este texto e o fiz gravar na minha presença, há 72 anos. O irmão que o ler por acaso, ore por Abércio. Epitáfio de Abércio, ano 190. Existem inúmeras referências dos primeiros cristãos sobre a crença no purgatório. Deixes essas 3 citações para estimular você a saber mais e buscar por iniciativa própria. 2 São Pedro 3:18. Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e eternamente. Não se esqueça de baixar gratuitamente a súmula bíblica contra os protestantes. O link do PDF está fixado nos comentários. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!